Tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa disciplina de História com o tema Preservação do Meio Ambiente. Acompanhem no livro de vocês na página 168. Vamos começar. Preservação do meio ambiente. Então você vai abrir lá o seu livro, lá em cima na página 68. Pode pegar o livro, estou aguardando. E nós vamos fazer a leitura. Uma grande preocupação atual é a preservação do meio ambiente, seja no campo, seja nas cidades. Para isso, precisamos observar se somos consumidores responsáveis. Então aí no livro de vocês tem um texto da Embrapa com atividades proativas. E elas dizem assim: evite comprar produtos com excesso de embalagem. Esse texto está falando sobre o consumo do papel. Então, evite comprar produtos com excesso de embalagem. Ao imprimir ou escrever, utilize os dois lados do papel. Revise textos na tela do computador e só imprima se for realmente necessário. Dê preferência a produtos reciclados. Use filtros, guardanapos e toalhas de pano em vez dos de papel. Recuse folhetos de propaganda que não sejam do seu interesse. Separe o lixo doméstico e doe materiais recicláveis para as cooperativas de catadores. 80% do papel que consumimos estão na forma de embalagens. Portanto, o uso de papel certificado, feito a partir de madeira reflorestada, deve substituir o uso do papel branco, mas não o reciclado. Muito bem, aí você vai responder a questão que está abaixo, que diz que outras atitudes demonstram o consumo responsável. Bom, você vai colocar aí algumas atitudes que você acha, além dessas que já foram colocadas, que nós podemos ter para ter um consumo responsável. Então, aí você vai responder ali a lápis no seu livro. Aí ainda na página 168, nós temos lá o para pensar. O homem pode ocupar o espaço, mas sem destruí-lo. O que é preciso mudar para que o meio ambiente seja preservado? Bom, eu vou enviar para vocês um videozinho, um outro link de história, para vocês assistirem um videozinho sobre o meio ambiente, que eu não consegui colocar nesse aqui. E aí vocês assistem para ajudar na compreensão do conteúdo, ok? Vamos continuar aqui então. Na página 169, nós vamos falar sobre as transformações no espaço urbano. Lá no texto, novamente lá em cima, acompanhem comigo a leitura. Com o surgimento das indústrias e fábricas e com a expansão do comércio, muitos habitantes deixaram o campo para tentar a vida nos centros urbanos, em busca de melhores condições de trabalho. O espaço urbano sofreu alterações, como a verticalização das construções e a diminuição das áreas verdes. Não encontrando mais trabalho no campo devido à tecnologia, que nós falamos já em algumas aulas anteriores, as pessoas acabaram perdendo seus empregos. Então elas tiveram que sair do campo e ir para os grandes centros urbanos procurar trabalho, para poder estudar, enfim, várias coisas, para facilitar a sua vida. E aí os grandes centros urbanos, em contrapartida, sofreram alterações por conta dessa quantidade de pessoas que vieram para as cidades, acabando assim com os espaços, onde haviam grandes áreas verdes, acabou se diminuindo pela necessidade da construção de prédios, casas, fábricas, para poder dar trabalho e moradia para essas pessoas que acabaram vindo para
para essas grandes cidades. Mas também, além de tudo isso, ainda tem as consequências, né? Que com um grande número de pessoas, também nós temos um grande número de lixo acumulado, as construções que nós acabamos de falar, e essas pessoas também que foram para as grandes cidades, algumas conseguem emprego, trabalho, outras não. Algumas têm onde ficar, outras vão em busca de trabalho para poder alugar uma casa, construir, comprar. E quando essas pessoas não encontram, o que acontece? Acabam surgindo aí as grandes favelas, né, comunidades que as pessoas não têm um lugar para morar, elas vão procurar um lugar que nem sempre é adequado. Também teve um aumento do transporte público devido a tantas pessoas, né, precisando se deslocar de um lugar para o outro para trabalhar. Essa saída das pessoas do campo para as cidades recebe o nome de êxodo rural, que é um fenômeno que resulta na migração de um número significativo de pessoas do campo para as cidades. Aí eu coloquei aqui 2 imagens, né, para nós termos noção, né, do que acontece. Então as pessoas saem do campo sem nada, muitas vezes só com a roupa do corpo e mais uma sacolinha, e vão numa aventura em busca de melhores condições de vida, encontrando ou não, né? E aí acabam ainda surgindo outros problemas. Ao longo do século XX, as condições de trabalho no campo foram mudando. Com o surgimento das máquinas, muitos camponeses perderam seus empregos, pois apenas uma máquina era capaz de fazer o trabalho de várias pessoas. Porém, essa nova tecnologia facilitou o trabalho e a produtividade no campo. Mas como tudo tem o lado positivo e o negativo, acabaram-se que algumas pessoas perderam seus empregos e tiveram que sair em busca de outras formas de ganhar o seu sustento, né? Essas tecnologias foram ótimas para os grandes produtores, porque surgiram técnicas de cultivo do solo, melhorou-se a infraestrutura para o transporte e o armazenamento das mercadorias que lá no campo eram, por exemplo, do trigo, do arroz, né? Eles tinham que guardar, deixar em locais antes de fazer o transporte. Então, para tudo isso, a tecnologia foi ótima, né? Mas, em contrapartida, algumas pessoas perderam seus empregos. A partir de 1960, grande parte da população rural brasileira começa a se deslocar para as cidades. Atualmente, uma parcela pequena vive na zona rural, e grande parte das pessoas que trabalhavam no campo, após o processo de mecanização da agricultura, mudou-se para as cidades. Bom, hoje até nós temos bastante casos de pessoas que têm buscado voltar a morar na zona rural, buscando a qualidade de vida. Mas para isso a pessoa tem que ter já uma estrutura, porque lá é um pouco mais difícil para trabalho, né, para criar os filhos que precisam ir à escola, estudar, vão precisar de faculdade. Então ainda assim é uma pequena parcela só que vive na zona rural. A partir daqui, pessoal, vocês vão fazer a página 170 e a página 168, que nós falamos no início da aula. São apenas 2 atividades. A 170 você vai observar e responder a letra A, B, C e D. E aqui nós concluímos a nossa aula. Se as dúvidas surgirem, estarei esperando vocês no fórum para conversarmos. Até a próxima aula, então. Um abraço a todos.